Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criada em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a UX na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Olá, estamos de volta com mais uma programação Comunicando Direito da AGSul TV. A nossa programação será reprisada na quinta-feira, às 13 horas. Essa programação poderá ser assistida também, juntamente com os demais anteriores, através de nossas comunicações sociais, YouTube Comunicando Direito Oficial. Se inscreva na página e receberá todas as programações do Comunicando Direito da AGSul TV. Também nós temos lá uma página no Facebook, através do Comunicando Direito, Espaço G, Espaço Sul TV. A nossa programação será reprisada, todas elas através dos nossos canais sociais. Hoje na bancada está presente o Dr. Dino Veigas. Dr. Dino Veigas já nos contemplou com a sua presença ao programa atrás, trazendo o seu brilhante conhecimento através da criminologia. Dr. Dino é especialista na área criminal, atuante no Tribunal de Júri, e já foi professor da UBRA, tem um largo conhecimento da nossa criminologia, não só do Brasil, também do exterior. É um cientista, praticamente um cientista jurídico, do qual nos vai abrilhantar com o seu conhecimento. Dr. Demerval, como todos já conhecem, farmacêutico, advogado e comerciante atuando na área do Sarandi, uma pessoa viajada, né? Demerval esteve aí na Europa, através da faculdade, também trazendo os conhecimentos jurídicos daquela área. Hoje a nossa bancada vai discutir sobre a coerção coercitiva, a condução coercitiva, condução esta considerada inconstitucional agora pelo Supremo Tribunal Federal, e que veio à luz com a prisão do Lula, do ex-presidente Lula, e com a condução do ex-presidente Lula, do qual trouxe essa polêmica, e o Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar se era constitucional ou inconstitucional. Também nós vamos trazer aqui alguns temas sobre segurança pública, e de antemão já passo a palavra ao Dr. Dino para trazer a sua saudação a você, telespectador. Doutor Dino, como é que está? Olá, uma alegria estar aqui novamente, muito obrigado por reiterado convite. É uma satisfação muito grande, notadamente porque muitas ligações, muitos e-mails, né, elogiando e prestigiando, e vendo, daí dá para constatar a grande audiência que temos. Então é sempre uma alegria, uma honra, e agora reforçada a responsabilidade com os elogios do nobre Dr. Cláudio. Mas a gente está aí, está se esforçando, e realmente espero
né? E hoje estar aqui na companhia do Dr. Demerval, conhecê-lo, já fã, né? Pelas programações, e agora estar aqui dividindo essa bancada é uma grande honra, uma satisfação. Espero que tenhamos um bom programa, como de fato vai ser. Doutor Demerval. Sim, eu quero agradecer a presença do colega, né, e aos nossos telespectadores, e começamos a falar dessa condição coercitiva, né. Doutor Cláudio, a condição coercitiva, eu entendo que ela, ao ser caracterizada inconstitucional, foi um retrocesso, porque os países que eu visitei há pouco tempo, a Holanda, os Estados Unidos, a França, a Itália, lá tem condição coercitiva e prisão em segunda instância. Talvez, assim, realmente, começou com aquelas parafernália que os procuradores fizeram lá, aquilo ali pegou mal para a sociedade, então acabaram fazendo ela ser inconstitucional. Mas eu achei que com essa condição coercitiva se desvendou muitos crimes, se botou muita gente na cadeia. E uma coisa, a condição coercitiva, a pessoa vai lá, ela não precisava falar. Ela continua, não foi tirado o direito de permanecer em silêncio, o direito constitucional. Então eu achei um retrocesso, uma pena para o nosso ordenamento jurídico, e isso, inclusive eu vi uma reportagem que ia assim, enfraquecer a Lava Jato. A minha visão é que ela foi um retrocesso. Doutor Dino, qual é a visão do profissional com referência a esta inconstitucionalidade que o Supremo Tribunal Federal colocou nesse instrumento que a Polícia Federal estava usando? Eu também vejo como retrocesso, doutor Demerval, mas tem uma coisa que tem que ser sopesada nesse momento. Nós temos no direito, sobretudo no direito penal, 2 pesos e 2 medidas. A lei ela é mais igual para alguns, e nós sabemos disso, está aí, né, a questão do foro privilegiado, todas essas coisas, e sabemos que quem pode mais financeiramente, pode contratar bons escritórios, pode contratar um advogado que a peso de ouro, ele vai ter suas facilidades, suas facilitações, diferente do pobre, para aquele morador lá na periferia. Que nunca prescreve. A condição coercitiva, ela não foi derrogada. Eu tenho a certeza disso, que eles vão lá e buscam e levam, né? Mas o que acontece? Aí nós vamos vendo situações como alguns anos atrás, os senhores vão lembrar, aqui no estado do Rio Grande do Sul, quando nós tivemos um secretário da Segurança, eu vou me permitir a liberdade de não falar o nome, não declinar o nome, mas sabido isso, que foi quando tivemos o PT a primeira vez no governo do estado, em que, infelizmente, os brigadeiros tinham que pedir licença para prender o vagabundo. Me lembro. Tinha que pedir licença. Essa é a verdade, né? E hoje se chega a um ponto de uma insegurança absoluta que se vive, com as pessoas com medo, enfim, sem poder sair com a tua família para jantar fora e tal, por causa dos assaltos. Então as coisas... tem uma questão política muito forte nisso. Essa que é a verdade. E houve realmente, doutor Demerval e Cláudio, o que acontece? Quando fizeram isso, que foi um troço midiático, isso. Foi uma coisa midiática, e aí acaba chegando lá ao Supremo, que está hoje, infelizmente o Supremo está do jeito que está, né? E acabam mexendo numa situação em que não tem, como que vai ser inconstitucional uma condição coercitiva? Isso é o contrário aos princípios da lei, a tudo. Realmente, eu não concordo com isso também. Acho que é um retrocesso, realmente um retrocesso. Eu tenho uma visão de que esse instrumento atrelado ao Código de Processo Penal, ele não foi considerado inconstitucional, ele está em vigor ainda. Mas ela tem alguns princípios que devem nortear a expedição desse instrumento, no sentido de que a testemunha, por exemplo, que for intimada e não compareceu, num segundo passo ele é, então, conduzido pelo oficial de justiça. Esse instrumento ainda não foi derrogado, ele persiste ainda, segundo a própria presidente do Supremo Tribunal Federal,
salientou e deixou bem claro que não era considerado e esse instrumento era legal. O que foi considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Federal, a meu ponto de vista, salvo o melhor juízo aos colegas aqui, é a condução coercitiva do indiciado, daquele que está sendo investigado, baseado nas informações da inconstitucionalidade, porque existem alguns outros princípios dentro do artigo 5º que seria conflitante com essa condução forçada. A meu sentir, ele é considerado nesse aspecto a inconstitucionalidade porque no momento que ele é conduzido, num primeiro momento, sem uma intimação, sem ser convidado, sem ser que ele vá espontaneamente naquele órgão do qual ele foi chamado, ele está sendo forçado, não é? Não tem direito de chamar o advogado, não tem direito de chamar um familiar, simplesmente assim pegaram, conduziram, levaram para a delegacia e lá, surpreendentemente, forçado a um depoimento que ele está garantido na Constituição Federal de não relatar. E outra garantia bastante importante é estar acompanhado de seu advogado de sua confiança. No momento que ele é conduzido, não vão dar a oportunidade dele chamar o advogado, até porque aquilo ali é uma surpresa. Então, do meu ponto de vista, nesse aspecto, realmente a essa posição, eu considero ela inconstitucional. Outra situação também, conforme o doutor Dino nos colocou, a justiça é para os fortes e não para os fracos. Ele só veio à tona, os holofotes colocou, no momento que usaram esse instrumento para o ex-presidente Lula. E o Chico que está lá, né, foi conduzido milhares de vezes, conforme o doutor Dino colocou, e colocou bastante com maestria, a coerção vai continuar para o Chico. Francisco foi considerado inconstitucional. Sim. Então, esse é o meu ponto de vista. Nessa colocação, doutor Dino, da inconstitucionalidade, concorda ou não concorda? Inclusive foi a própria Ordem dos Advogados do Brasil que entrou com esse ADIM com referência a esse aspecto da condução do investigado. Sim, não, aí realmente, sendo mais específico, sim. Aí sim, de pleno acordo, exatamente. É diferente do caso da condução da testemunha, que o oficial de justiça vai lá e traz, que ela está intimada, essa se mantém, claro. Essa se mantém, essa não está afastada. Mas mesmo assim tem que ter esse cuidado, é muito importante. E aí o senhor colocou muito bem, doutor, que é a questão assim, ó, de pegar a pessoa, levar para o órgão lá para ser ouvida, fazer a oitiva coercitivamente, sem a presença, sem acompanhamento de advogado. Isso é uma ilegalidade. Isso não pode acontecer. Isso realmente somos contrários a isso. Mas e ainda, para mim, não fere a Constituição. E aí entra numa outra situação que é o que está acontecendo no STF. Não sei o que vocês pensam, mas hoje nós temos o Supremo não pode legislar. Para isso nós temos a Câmara de Deputados e temos o Senado. Não é o Supremo que legisla. A mesma coisa da prisão após a sentença de 2º grau. A Constituição diz que não. E o Código de Processo Penal diz lá que tem que ter o trânsito em julgado. Porque o terceiro ele vai discutir questão de direito, não de fato. E de fato está condenado por um juiz singular e lá pelo tribunal por 3 desembargadores. Então, e veja, e sou criminalista, há 25 anos, eu luto pela liberdade. Mas nesses casos não. E aí o Supremo vem e legisla. Não pode. E a mesma coisa, esse cuidado, e isso é que nós temos que cuidar para a garantia efetiva. O Supremo tem que zelar pela Constituição, ponto. Tá certo. Doutor Daniel, depois foi colocada essa situação diferenciando a condução, né, do qual apenas esclareci, assim, para não deixar um tópico para o telespectador que os dois concordam com a inconstitucionalidade. Na verdade,
foi um debate lato sensu, né? E verificando agora um aspecto estrito sensu, no sentido de que é apenas para aqueles que realmente são investigados, e na prática, queira ou não queira, né? Na prática, a pessoa está sendo forçada a levar um órgão e prestar um depoimento que ele não é obrigado. É nesse sentido que eu acho que ele é inconstitucional. Não, eu entendo ser inconstitucional, porque mas se a pessoa, por exemplo, a Polícia Federal conduzir, é independente de qualquer coisa, tem que ter advogado, até porque um juiz anula o processo, que não é, está sem validade. Agora vocês falaram há pouco tempo aí, vai muito a lei assim, porque o nosso presidente foi com condução coercitiva. E é verdade, fazem muitas vezes o Supremo assim, você se lembra aquela das algemas? Quando algemaram o Jader Barbalho, era a súmula não podia algemar. Então, não pode ainda. E não pode ainda, né? Mas eu digo assim, então, o que acontece, doutor Cláudio? O nosso colega está falando que o STF ele legisla realmente, mas eu vi uma reportagem esse tempo do pessoal do STF, que é no vácuo do legislativo que eles estão legislando, entendeu? O legislativo não está cumprindo com as funções dele de legislar, de fazer as leis. Então, realmente, mas eu acho que a independência dos poderes tem que prevalecer, né? Tem que prevalecer. Para cada um ter o seu papel. Então tá. Acredito que, eu acho que está apaziguada essa matéria bastante polêmica, não vai atingir a Lava Jato, com certeza não vai. Até porque existem alguns momentos, principalmente enquanto os operadores do direito comparecem a uma audiência, por exemplo, o tribunal de júri. Um tribunal de júri ele pode durar uma manhã, ele pode durar uma tarde, como pode durar 3 dias. Imagina uma pessoa sendo conduzido coercitivamente para comparecer a uma audiência do tribunal de júri e ficar lá preso 3 dias. Deixa transparecer ao telespectador que a condução coercitiva é pegar ali, levar lá, está tudo pronto, em minutos a pessoa está liberada. Não. A pessoa às vezes é conduzida, fica praticamente às vezes o dia todo, e depende da operação até a madrugada. Então, a meu ver, a meu sentir, essa pessoa que não tem o direito de ir e de vir e estar lá forçosamente num local, os advogados têm a prerrogativa de ficar numa audiência esperando meia hora. A partir de meia hora, se porventura o advogado não for atendido dentro da sua audiência que foi marcado, ele poderá solicitar uma certidão e se afastar. É um direito que ele lhe assiste. E essa audiência não vai prosseguir porque o advogado se afastou de forma justa e legal. Então, se houvesse um prazo para que aquelas condução, que a pessoa fosse conduzida imediatamente, fosse ouvida, fosse liberada, talvez a pessoa não teria um prejuízo tão grande. Mas nós, enquanto operador de direito, a gente está vivenciando o dia, então tem casos e casos. Por esse motivo, eu acredito que a pessoa deve ser intimada, dando a oportunidade de contratar um advogado e comparecer ao advogado, até para o advogado ir lá se comparecendo, ter a par do que a pessoa é acusada. Essa é o ordenamento jurídico, essa, no Estado Democrático de Direito de todo mundo, ele prevalece, porque a pessoa, no momento que recebe uma intimação, ele procura o advogado e vai dizer o seguinte: doutor, eu fui intimado, eu não sei o que se trata. E o advogado é contratado para ir lá verificar o que tem do processo, o que tem de acusação e orientar seu cliente. Por esse motivo, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com esse instrumento, o ADIM, para tornar inconstitucional, para favorecer, inclusive, a própria classe de ter o direito de assistir o seu cliente. E essa condução, acredito que ela não tenha. Por que a testemunha ela é conduzida se não comparecer? Porque a testemunha ela não é indiciada. A testemunha não tem um prejuízo de cárcere, não tem um prejuízo criminal que possa responder em caso não comparecendo. Então, não precisa a testemunha de um advogado para comparecer e prestar um depoimento. Pode levar? Pode levar. Deve levar? Deve levar, até para que assegure
as suas condições de direito de como testemunha. Esta é a minha visão. Nós vamos terminar esse bloco, nós já retornamos com o nosso segundo bloco e continuaremos com esta polêmica do qual foi debatido esta semana sobre a condução forçada. Muito obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 79 10, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Estamos de volta com mais uma programação Comunicando Direito da GESUL TV. Nosso primeiro bloco nós estávamos falando sobre a condução forçada, discussão essa que essa semana o Supremo Tribunal Federal apaziguou, informando e declinando que esta condução é considerada inconstitucional. A inconstitucionalidade ela foi superada no sentido de que não poderia ser conduzida o indiciado, o acusado, o investigado. E lá aquele instrumento dentro do Código de Processo Penal e o próprio Código de Processo Civil, ele continua ainda, quando a testemunha é intimada a primeira vez e não comparecer, ela poderá ser conduzida em juízo para que então possa prestar o seu compromisso junto com a Justiça. Nossa bancada está composta pelo Dr. Dino Vegas. Dr. Dino Vegas, especialista na área criminal, tem atuado bastante tempo aí no Tribunal de Júri e tem desempenhado um bom papel nesse sentido. O professor da UBRA, aqui de Canoas, não sei se Gravataí, de Canoas. Então tem alguns alunos, telespectadores aí que poderá estar saudando seu professor. Também na bancada do Dr. Demerval, advogado farmacêutico, mais farmacêutico e comerciante do que advogado, se formou em advocacia e tem esse interesse na área jurídica porque a família toda está nessa área e praticamente o Demerval buscou esse caminho para estar equiparado nas reuniões de família, né, doutor Demerval? Família, vir trazer, né, coisas para os nossos telespectadores. Exatamente. Então, nós estamos falando sobre essa polêmica e vou passar então a palavra ao doutor Dino para finalizar esse tópico com referência a essa condução forçada. Doutor Dino. Então, para finalizar, para encerrar mesmo, assim, botar a minha pedra no assunto, eu vou reforçar aquilo que eu disse para o telespectador. Nós temos, infelizmente, dois direitos. Um direito para o poderoso e um outro direito, que é a grande maioria, que é o pobre e desvalido. Aí essa condução coercitiva, ela nem tem esse nome, é outro nome. Vai lá, ele é arrancado e vai, não tem conversa. Essa aqui é a verdade. A palavra bonita para os ricos, né? Então, condução coercitiva é lá para aquele empresário, aquele político. Então, um convite, não está no papel. Um convite, isso, para, infelizmente... Ele foi espontaneamente. O Chico, o Zé, lá ele não tem, lá vai continuar a mesma condição. Doutor Demerval, infelizmente. O teu Chico lá vai, como é que não lembro? Eu acho que essa questão foi levantada, né, porque pela repercussão que deu com o caso do nosso presidente Lula, né? Tomara que essa inconstitucionalidade... Infelizmente, né? Não deveria ser, né? Exatamente. E tomara que ela não faça falta, porque agora é inconstitucional, para a ilustração de muitos crimes no Brasil, né? Eu continuo com a minha posição e é um retrocesso. Tá certo. Então, para finalizar esse trabalho,
Apenas a minha indignação é no sentido de que se levanta polêmica o que ocorre com o ex-presidente Lula, o que ocorre com os poderosos. Um habeas corpus para o ex-presidente Lula, se vê na televisão, ele é julgado, tem uma tramitação tão preferencial, tão rápida, no Supremo Tribunal Federal, no STJ, que nós aqui no Rio Grande do Sul não vemos tamanha presteza no andamento desse processo. Tem advogados aí que têm instrumento, esse remédio heróico, aí de 1 ano, esperando para ser julgado, mas se vê na mídia que entraram com habeas e já foi julgado, enquanto se verifica que outros aí, como diz o Dr. Dino, os chicos da vida estão aguardando aí anos e anos para uma resposta desse remédio, que na verdade é heróico para quem realmente tem dinheiro. E aí a gente vê a equidade, que na verdade não existe. É o dito popular aqui, né? O pau que bate em Francisco não bate em Chica. Para o Francisco não tem nem um pau para bater. Essa que infelizmente, a verdade é essa. Também o Dr. Dermavel trouxe aqui uma polêmica com essa semana sobre uma chacina que deu agora na cidade de Viamão. Doutor Cláudio, é uma pena, né? Porque nós temos aqui na bancada bastante frequência, vários delegados, e a gente elogia bastante a polícia no nosso estado, realmente está trabalhando muito bem. E aparece na mídia que o Rio Grande do Sul está um estado que ele está um pouco assim aquém né? Então hoje, essa semana apareceu uma reportagem sobre uma chacina lá em Viamão, de 7 mortos, então repercute mal em todo o Brasil, entendeu? Isso aí denigre um pouco a imagem que a polícia está fazendo no nosso estado, que está fazendo um excelente trabalho, doutor Cláudio. Doutor Dino, chegou a escutar essa reportagem? Uma coisa lamentável, e eu tenho proximidade à juíza criminal lá de Viamão, e Viamão há muitos anos, né? Como de resto aqui você pega Alvorada, Cachoeirinha e tal, mas Viamão, notadamente Viamão. Viamão é a reiteração desse tipo de crime, de chacinas, dessa guerra do tráfico que está assolando o país, na verdade, né? Mas aqui é pontual, e o trabalho policial sim tem que ser muito elogiado. Nós temos aqui na bancada mesmo o delegado Fernando, que teve à frente do DENARC e tudo, então nós sabemos do empenho que é para dizimar isso. Mas o que acontece? Tem uma série de situações que se a gente vai adentrar nesse mundo aí, que é a questão assim, primeiro, você não tem educação no país, não adianta. Né? Você vai na vara do júri hoje, não sei se sabe disso, né, Cláudio Demerval, mas eu que atuo lá, 95% dos processos que vai a júri hoje, você chega no plenário, olha jovens lá, meninos de 18, 19 anos, negros, pobres, essa que é a verdade, com 2, 3 homicídios, que fica se sabendo, que a gente fica sabendo. Graças ao quê? A maldita droga, o maldito crack. E aí tem todo um trabalho, tem todo um comprometimento, que não é só a questão ostensiva, e é claro que tem que ter, evidentemente, para banir isso, né, que é o que faz, e faz muito bem a nossa Polícia Civil e a Brigada Militar. Que atua na causa, não na consequência. Na causa, mas não na consequência, exatamente. Entende? Então, você tem que ter educação, tu tem que ter escola, ter toda uma... A religião, tem que ter a religião, o civismo, não se tem mais isso. Exatamente. E aí está aí, a gente entrega a mão de meninos, soldadinhos do tráfico. Né? Soldadinhos do tráfico. Tá certo. E aí vão ser as famílias, essa dor aí que a gente tem que trabalhar. Essa chacina aí que ocorreu na cidade de Viamão, 7 pessoas da mesma família foram massacradas, mortas. Mas está à frente a 2ª Delegacia de Viamão, através do delegado Paulo, e juntamente com a sua equipe de investigação, o chefe de investigação da SI, o comissário Adilson Silva, e o inspetor Nelson, estão desde a madrugada atuando, daquele dia, atuando na investigação e para buscar as informações do meliante. Observa-se que numa chacina que praticamente se alargou
através da mídia, da grande mídia, e foi para o Centro-Sul, foi para o Norte, como diz o Dr. Dermeval, denigrindo a imagem do Rio Grande do Sul com referência a essa chacina. Mas a polícia está atuando. É tão verdade que a 1h da manhã tomei conhecimento através do meu celular que a polícia já estava atuando desde aquele momento da chacina para elucidar esse bárbaro crime. E preliminar já se chegou numa conclusão de que é guerra de tráfico, já envolvimento do tráfico. Como diz o Dr. Dino, é uma situação que se deve atuar na consequência. E antes disso aí, é um problema social. Problema social que o próprio Demerval vem atuando durante 30 anos como farmacêutico, levando saúde. Eles podem até nos explicar. Como é que poderia haver esse trabalho social para evitar tirar essas crianças, como o Dr. Dino está colocando, e nós termos essa consequência de melhor segurança daqui talvez uns 10 anos, daqui uns 15 anos, talvez os nossos filhos. Só para colaborar, Cláudio, isso eu ouvi do escrivão da primeira vara do júri aqui de Porto Alegre. Ele dizia assim: doutor, hoje não é mais suicídio, não temos mais crimes de homicídio, são traficídios. Traficídios. E é verdade. Uma nova terminologia. Uma nova terminologia que está se criando, traficídio. Então, Demerval, como é que poderia? O que acontece? Está faltando aquela função dos nossos governantes, né? Uma educação de base, sabe? Começar colégio, entendeu? A nossa segurança está um caos. Todas as funções que é do governo federal, constitucionais, né, como saúde, educação e segurança, a gente sabe como é que se encontra. Então tinha que fazer o quê? Saneamento básico, ginásio, do Brizola, fazer escola de turno integral, CIEPs, né? Para ocupar as crianças. Aí é como eu digo, não vão ser soldados do crime. Exato. Vão ter que criar, sabe? E uma condição social, melhorar, né, a qualidade de vida, entendeu? Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, doutor, o que acontece? Frequentemente eu vejo assim, o cara assaltou, não tem aquele tênis, eu vou assaltar, entende? Então, dá condição para o pobre ser igual ao rico, pelo menos de base, né? Saneamento básico, saúde, uma escola de qualidade, que isso aí, doutor Cláudio, uma vez eu ouvi o Brizola dizer, cada escola que abrir é um presídio que vai fechar. Um presídio vai fechar. Né? É verdade. Exatamente. Nessa chacina, doutor Dino, acredito que a família sofreu. Eu não acredito que seja uma família envolvida no tráfico. Pode ser alguém integrante da família. Com a sua experiência que atua nessa área há mais de 20 anos aí, quase 30, tem familiares que são vitimados porque tem um filho ou tem uma filha envolvido nisso aí? São dores distintas, não é verdade? Né? É a dor daquele que perde o ente querido e perde em condições brutais como essa. Né? Pessoas certamente têm inocentes aí, porque não estão. Às vezes é um jovem desses que está devendo lá um crack. Eu soube de um processo, só para vocês terem uma ideia, que o rapaz, o traficante, foi lá e matou por R$20. Olha o absurdo. Olha a dor que vem para a família, assim, essas famílias dessa chacina. Daí tu tem a dor do quem perde, mas aí nós temos uma outra dor, de que é aquela de tu teres um familiar, um filho, as mães, doutores Demerval, a gente vê muito assim, o sofrimento. Quando eu atuei na Defensoria Pública, nos meus 2 primeiros anos de profissão, eu conversava muito com as mães, e é terrível, assim, a dor da mãe que tem um filho morto, ou que matou, porque daí tu tem um filho, tu não tem o filho lá no cemitério, mas tu tem o filho nas grades, tu tem o filho na cadeia, e por mais bandido que seja, a mãe perdoa. A mãe, o sentimento da mãe, do pai, mas a mãe, sobretudo a mãe. Então é muito complicado, e efetivamente, como disse o doutor Demerval, tem que fazer um trabalho de política social, de política de educação,
né, de educação, porque é aquilo, o menino cria lá, liga a televisão, vê o Nike e tal, olha só, não, porque o Neymar tá lá e tal, não sei o que, a bolsa do Neymar, ele quer ter aquilo. Ele quer ter aquilo. Ele não vai querer ir ali no shopping popular comprar, porque ele sabe que aquilo é falso, porque o amiguinho dele lá, que ele anda passeando coisa, ou vai no shopping, ele tem, custa 3 mil reais, ele vai querer igual, e ele não pode. Mas por que ele vai querer? Porque ele não tem a educação adequada, então tem tudo isso. E assim, ó, eu sou um homem otimista, tenho esperança que a gente possa reverter isso. Mas é um trabalho que está... infelizmente hoje a política está acima de tudo. Exato. Até estamos durante a Copa, não é verdade? É isso aí. Olha que entusiasmo que o brasileiro está pela a seleção brasileira, aquela coisa maravilhosa, aquele amor que a gente tem. Está amorfo, está destroço, porque a política está abafando tudo, está faltando no civismo, no patriotismo. Essa é a grande verdade, e isso aí tem que trabalhar isso, tem que voltar a fazer isso, é o que penso, né? Claro. Dr. Cláudio, eu estive passado nos Estados Unidos, achei interessante, toda casa tem 2, 3 bandeiras do país, quer dizer, o patriotismo deles, sabe, o amor à pátria. E nós aqui, porque vê essa política que não funciona, essa corrupção desenfreada, a gente acaba, como você falou agora, até a Copa do Mundo, que é o Brasil de chuteiras, está esfriado, né? Esfriado. Então tá. O Dr. Dermerval nos traz aí o civismo. Me remeteu à minha infância, onde a gente, na primeira série, tinha que entrar na fila, na frente da bandeira, isso mesmo. Hastear a bandeira, tocar o hino, entrava para a sala como se fosse uma ordem unida. Era uma honraria e hastear. Saía de novo. É verdade. Tirava uma fotografia, aquelas de escola, uma bandeira do Brasil de um lado e do estado do outro. E a gente estudando ali. Isso acabou. Aquele civismo que existia antigamente, claro que era uma época militar, claro que era uma época, entre aspas, ditadura militar, imposta. Mas o que houve agora? Por que esse civismo não volta? O doutor Dermerval provavelmente está com saudade desse período, né? Onde se jura a bandeira, onde o jovem, antes de entrar ao exército, se não entrar ao exército de qualquer maneira, ele jura defender a bandeira. Não é? Com 18 anos, ele não serviu, ele vai lá, coloca a mão no peito, na frente de uma bandeira, isso existe ainda. E muitas vezes não sabe nem cantar o hino nacional. É verdade. Então esse civismo, ele está desaparecendo porque desapareceu da educação. Exatamente. Nós temos no ano de eleição, o doutor Dino colocou aqui, com a maestria, somente através da política se vai resolver os problemas. Nós temos um ano de eleição que você, telespectador, poderá escolher o seu deputado. Eu sempre coloco aqui que nós devemos renovar esse cabide, esses políticos que estão aí, que praticamente eles são profissionais, uma legislatura, 2, 3, 4. Tem pessoas que entrou com 18 e estão lá até hoje. Isso tem que se renovar, isso tem que mudar, isso, nós temos que ter outra visão, nós temos que colocar lá pessoas novas que nunca concorreram, que nunca estiveram lá. Verdade. Nós já retornamos o nosso terceiro bloco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor.
é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Estamos de volta à nossa programação, terceiro bloco do nosso programa Comunicando Direitos da GESUL TV. Nossa programação de hoje será reprisada na quinta-feira, às 13 horas. Também esta programação e qualquer uma outra poderá ser assistido através dos nossos canais sociais. Nossa página no Facebook, nossa página no YouTube. No YouTube nós temos Comunicando Direito Oficial. Inscreva na página e você receberá a nossa programação diariamente. Também através do Facebook nós temos Comunicando Direito GESUL TV. E qualquer pergunta que você, telespectador, queira fazer para a bancada para ser esclarecida na próxima programação, você poderá fazer através da nossa e-mail, comunicandodireito@gmail.com. Nossa bancada hoje está composta pelo Dr. Dino Veigas. Dr. Dino Veigas, especialista na área criminal, atuante através do Tribunal de Júri, e também o nosso Demerval Mucilo, farmacêutico, e também advogado que nos esclarece praticamente a semana toda com referência ao cotidiano. Nosso primeiro bloco nós falamos sobre a condução forçada. A condução coercitiva, ela foi apaziguada essa semana através do Supremo Tribunal Federal, do qual considerou, em parte, ela inconstitucional. Nosso segundo bloco nós falamos sobre chacina na cidade de Viamão e as polêmicas que ocorreu levando a essa notícia lamentável para fora do Rio Grande do Sul. Também agora, nesse bloco, nós vamos falar sobre o tabelamento do frete, que está ocasionando uma grande polêmica. Que é constitucional, não é constitucional, se é válido, se não é válido, se o governo vai implantar, não vai implantar. E o Dr. Dino está trazendo hoje um belíssimo trabalho com referência a essa polêmica. Dr. Dino. Sim, então, eu tive a oportunidade de coletar algumas informações sobre a questão do tabelamento, e a questão do tabelamento do frete, ela está sendo encaminhada para o Supremo, né? O relator vai ser o Luiz Fux, do Supremo, e o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, já deu o seu parecer contrário, e dizendo mais, que o tabelamento de frete, ele gera prejuízo e pode criar um cartel. E aí é um cuidado de tudo, e aí realmente é uma coisa, porque volta-se a questão política, né? Não tem como fugir disso. O que acontece? Os caminhoneiros, quando fizeram o seu movimento, que a população, de modo geral, apoiou, e todos apoiaram, até o momento em que passou o limite disso, e isso teve um limite ali, e aí quando começaram a usar politicamente, a querer explorar isso politicamente, os caminhoneiros, com sabedoria, recuaram. Mas o governo vem, né? Esse governo vem aí e faz coisas que tabelar o frete, tu acaba com a livre concorrência, tu cria um cartel, e isso traz um prejuízo para nós, consumidores, e traz um prejuízo para o próprio caminhoneiro. É uma situação que realmente cria mais um entrave, né? E aí, nesse viés aí, eu venho aquela situação assim, ó, e o telespectador tem que ter presente isso. Eu sempre faço essa alusão ao circo. No tempo que se tinha animais no circo, hoje estamos saudosistas. Falamos agora do civil, não falamos do circo. Quando se tinha um elefante no circo. O elefante só ficava no circo porque não tinha consciência da força que tem. O povo brasileiro viu a força que tem através dos caminhoneiros. É só se mobilizar. E aí, terminando ali o que o Dr. Cláudio falou no final do bloco anterior, qual é a forma melhor que nós temos ao nosso alcance? Vai ser agora em outubro com as eleições. Então não dá para embarcar, telespectador,
Não dá para embarcar nessa onda que vem. Aí diz, não, porque olha aqui, vamos anular o voto, porque nenhum político presta, vamos parar, não vamos votar, porque olha só, isso é uma sem vergonhice. Esse discurso, ele serve para quem está aí no poder. Serve para esses que estão trazendo mal, que estão fazendo mal para nós. Porque os senhores sabem disso. A gasolina está R$ 2,05 quando sai lá da refinaria. E nós pagamos R$ 5,00, R$ 4,95, é um absurdo. É um absurdo. Isso é questão política. Por quê? Porque estão lá os maus políticos, que somos nós que votamos. Exatamente. Somos nós que votamos. E uma coisa que a grande mídia não fala. Não fala. O voto nesse país é comprado. As pessoas vendem os seus votos. Ou vendem no dinheiro, ou vendem pelo Bolsa Família, ou vendem pelo Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo. E vão te engambelando. Ah, mas doutor, mas a minha casinha eu tenho porque eu venho lá do programa. Ah, porque o meu filho se formou. E olha o país como é que está. Olha o país como é que está. Bater na Filho sem emprego. Filho sem emprego, sabe, numa mentira. Numa mentira onde você pega hoje. Basta ver o exame da Ordem dos Advogados. 80%, 90% de reprovação nos exames da Ordem dos Advogados. Por quê? Porque até o ensino superior péssima qualidade. está de péssima qualidade. Liberado com política. Tá com a coisa da política, com essa coisa nojenta. Então assim, ó, nós temos como resolver isso. É agora em outubro votar, e votar em pessoas que tenham compromisso com a verdade, pessoas novas, trocar, tirar essa corja que está lá, porque é uma corja que está aí, e que vem causando todas as mazelas no país. Tira essa gente de lá, tia. Está na hora de mudar. E nós temos boas pessoas, e temos que exercer o nosso direito de voto. Não dá para simplesmente cruzar os braços. Porque se cruzar os braços, ficar se queixando e ficar ali no Facebook, nas redes sociais, não vai resolver nada. Vai continuar tudo do mesmo. Vai continuar e aqueles que estão lá vão seguir. Doutor Demirval. Com relação a essa coisa do frete, eu dei no meu parecer, ele tabelar esse frete vai ser uma coisa muito ruim, porque vai afetar a lei da oferta e da procura. E eu acho que a livre concorrência é muito salutar, né, no nosso país. Então, o colega falou ali, é verdade, o povo não sabe a força que ele tem. O Getúlio Vargas já dizia, povo unido jamais será vencido. Né? Então, esse ano nós estamos agora na época da Copa e tal, mas nós temos as eleições, né? Então, a minha sugestão que fica para o nosso telespectador, doutor Cláudio, a palavra-chave é renovar, renovação. Vamos renovar, não vamos votar nos mesmos. Eles já tiveram a sua oportunidade e fizeram o quê? Quebraram o país. Quebraram o país, deixaram esse caos que nós estamos vivendo dia a dia, né? Então vamos trazer novos rostos para a política e para o nosso parlamento, doutor Cláudio. Essa é a minha opinião para o nosso telespectador. Então tá. Então eu acredito que o que eu vejo do tabelamento, uma pequena parte da população, mínima, que são a classe dos caminhoneiros autônomos, nem é os caminhoneiros profissionais, são os caminhoneiros autônomos, somente essa pequena parte de caminhoneiros conseguiram parar o país. Com esse pessoal que praticamente fez uma mobilização inicial meia pacífica, posterior então a sociedade começou então a apoiar. Eu via nos meios sociais, todos nós somos caminhoneiros, todos nós somos caminhoneiros. Então o que ocorreu? O governo, preste a explodir numa campanha eleitoral, não querendo se expor às suas vísceras, então praticamente cumpriu as exigências dos caminhoneiros, dando tudo o que pediram. Num primeiro momento deram o que pediram, não pararam, deram mais um pouquinho, não pararam, e aí deram mais um pouco, foi ver então que aquele primeiro pouquinho eram os autônomos, o segundo já eram os proprietários, e o terceiro já era a política de esquerda envolvida nesse movimento para praticamente desmerecer o governo. Então o que ocorre? São brigas de poderes, briga essa que reflete nós enquanto cidadão e nós enquanto cidadão, nós enquanto contribuinte. Porque o que ocorreu?
baixou-se 41% e não em 46%, aumentou a gasolina. Aumentou a gasolina, aumentou lá, como diz o Dr. Demirval, num programa anterior, o medicamento. O tomate chegou a R$ 8,00 o quilo. O leite chegou a R$ 4,00 o litro, que era R$ 1,80. E ninguém vê isso. Ninguém observa isso. Só uma classe mínima da sociedade que se mobilizou, que é os caminhoneiros. O governo, num primeiro momento, segundo a mídia, a grande mídia, se não houvesse essa apaziguação dos caminhoneiros, se chegou a cogitar que o Temer ia renunciar. Renúncia essa que seria muito mais pior economicamente, porque mais um ia assumir o seu lugar, mais um ia levar todas aquelas vantagens de presidente para ficar 6 meses, e o país novamente ia ser assolado com maiores remunerações. Nós estamos vivendo um país democrático que, na verdade, está falido. O sistema democrático não tem mais. Tem que haver uma mudança, uma reforma tributária, uma reforma política. E não se vê luz no fundo do túnel. Não se observa uma esperança lá na frente sem que nós, contribuinte aqui, você telespectador, que pague. Se 41 centavos dá um prejuízo de bilhões para o governo, imagine aumentar um salário em R$ 500 o salário mínimo. Imagine aumentar o aposentado. Imagine baixar 30% a 40% do medicamento do pobre. A mídia vai vir, a grande mídia vai vir, que tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e não pode. Então, esse sistema está falido. Nós temos 45 dias para falar sobre eleições. Só 45 dias. Nós temos, doutor Dino, no ano de Copa, como falou, esquecer a política. Sim. Isso é bom para quem está lá. Claro. Por que está para quem está? Porque a corrupção, Lava Jato, chacina, isso aí está sendo deixado de lado, todo mundo quer ver Copa. As entidades públicas não estão trabalhando. A polícia não está trabalhando, a segurança não está trabalhando. Em Copa ninguém trabalha. Isso, Copa, Carnaval, é tradicional no Brasil. Aí eu pergunto, o bandido, ele tem férias? O bandido vê Copa? Mas tem bandido comentarista de futebol, né? Então, qual é o país? Esse país é uma piada. Às vezes eu tem saliento então que realmente... através do seu voto, eu abro os seus olhos, telespectador. Agora em outubro, escolha o seu voto, mas escolha renovando, porque só através da renovação nós vamos poder mudar, pelo menos iniciar, não tem outro jeito. Quem está lá não quer mudar nada. E quem é que é os reeleitos? Praticamente todos eles estão aí fazendo as suas políticas. Agora vai começar, agora depois de agosto, começa as propagandas eleitorais e nós vamos ver na mídia os mesmos. Então, e aqueles... O que acontece? O fundo partidário patrocina eles. Os maiores. Eles não dão chance para que uma nova pessoa venha lá e tal. É para se manter eles no poder. Esse é o problema maior. E nós podemos mudar. A falta de esperança também, né, doutor Cláudio? Chegou a pedir a volta da ditadura. De tanto desespero que a população está. Porque não vê uma luz no fim do túnel, não vê. Se fala 4 anos em Lava Jato, se fala 4 anos em corrupção e não se vê uma perspectiva de país mais. Entende? Então, por isso, eu acho que... O desespero é tanto, exatamente, muito bem observado. Né? Muito bem observado. O desespero é tanto que se perde. Tem gente que fala esse absurdo. Exatamente. Mas, infelizmente. Então, só tem uma mudança agora nesse sentido, porque economicamente se mexer em centavos, dá bilhões. Se mexer em cruzeiros, dá trilhões. E se mexer em R$100, R$200. O salário mínimo se vê 0,10 centavos, 20 centavos, R$10, 20 centavos, enquanto a gasolina é 20. Enquanto isso, tudo é 20, 30, 40%. E o salário mínimo é 2, 3.
centavos. Então, ele vai quebrar a Previdência, né, doutor? É um absurdo. O pobre está pagando imposto de renda, ninguém está aguentando mais. Então, use esse instrumento que você, telespectador, vai ter agora em outubro, que é o voto. Nós vamos encerrar a nossa programação, porque está terminando. Nós retornaremos na próxima semana. E não esqueçam, então, que essa programação será reprisada na quinta-feira. E agradeço à bancada por esse belíssimo trabalho. E o Dr. Fernando Soares não está hoje presente aqui por causa do seu impedimento legal, mas depois ele retorna. Muito obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criado em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a UCS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano.